Em destaque no Panorama CBN, chefe da diplomacia americana prevê novas sanções contra o Brasil. Dino suspende emendas PIX para 9 cidades e pede investigação da Polícia Federal. À espera do anúncio sobre os juros, dólar cai e bolsa bate novo recorde. Trump anuncia novo ataque contra narcoterroristas venezuelanos. E o escolhido do Brasil para disputar o Oscar. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo desta segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. Condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado continua reverberando no noticiário e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que vai ter uma resposta para isso e que vai fazer alguns anúncios na próxima semana sobre quais medidas adicionais poderão ser tomadas. Numa entrevista à Fox News, ele se referiu ainda aos ministros do STF como juízes ativistas e disse, sem citar o ministro Alexandre de Moraes, que um magistrado em particular não apenas perseguiu Bolsonaro, mas também tentou impor decisões até contra cidadãos americanos ou contra alguém postando online de dentro dos Estados Unidos. Ele também disse que o julgamento foi apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas e até pessoas operando a partir dos Estados Unidos. E o Itamaraty, nesse contexto, admitiu que ainda estão em vias de processamento os vistos de parte da delegação brasileira que vai acompanhar o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova York a partir do dia 23 de setembro. Mas, diz acreditar o Itamaraty, que o governo americano não vai barrar ministros ou autoridades brasileiras, até porque os Estados Unidos são obrigados a conceder os vistos nesse caso. Veremos. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tinha viagem programada para Brasília para articular pela anistia. Tinha, mas cancelou. E ele pediu autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar nessa terça. No pedido para o STF, o governador se referiu a Bolsonaro como correligionário e amigo. Tarcísio tem se movimentado para articular apoio político a um projeto de lei que perdoe o ex-presidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes já analisou esse pedido, mandou que a defesa de Bolsonaro se manifeste. Isso não tinha acontecido até o momento em que eu gravo esse podcast. O juiz autorizou também alguns pedidos feitos pelo ex-presidente Bolsonaro, de visitas do relator do projeto da anistia na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para a próxima segunda e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para o dia 25 de setembro, além de outros aliados. E há uma expectativa de que a urgência da proposta de anistia seja pautada nessa terça-feira, só que ainda não tem um texto definitivo. Numa viagem a São Paulo, nessa segunda, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o projeto é ilegítimo e inconstitucional e disse confiar que os presidentes da Câmara e do Senado vão respeitar a institucionalidade. Gilmar assistiu à última sessão do julgamento da trama golpista na semana passada, na primeira fila, né? Você ouviu aqui no Panorama, num claro gesto de apoio ao resultado da sentença. E ele disse que, se fosse da primeira turma, votaria de maneira inequívoca com o relator, Alexandre de Moraes, pela condenação dos réus. O ministro afirmou que o governo Bolsonaro foi o momento mais grave que o país viveu de ataques às instituições e que, por isso, o Supremo precisa mostrar a união. Para ele, Gilmar, o Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe e atentados contra a democracia precisam ser punidos. E ele também criticou o voto divergente do colega, o ministro Luiz Fux, que disse estar preenchido de incoerências. A meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Mas ele disse não acreditar que o voto divergente vai fortalecer os argumentos pela anistia. E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no fim de semana, cometeu um sincericídio, né? Ele disse que Bolsonaro e os aliados prepararam sim um golpe, só não colocaram em prática. E falou que o Supremo decidiu, então temos que respeitar. E aí isso pegou tão mal entre os bolsonaristas, entre eles o deputado federal Ricardo Salles, também o neto do último presidente da ditadura militar, o Paulo Figueiredo, que nessa segunda, no dia seguinte,
Valdemar se obrigou a escrever uma nota para dizer que não é bem assim. Ele disse que falou no campo do imaginário, que nunca houve planejamento, muito menos tentativa de golpe. É mentira, ele disse que houve um planejamento. Valdemar a pior, né? Agora esse embate entre bolsonaristas e o PL não é de hoje. E a comentarista de política da CBN, Maria Cristina Fernandes, fez uma avaliação dizendo que há uma tentativa do Centrão, do qual o Valdemar faz parte, que ele é presidente do PL, de descolamento do bolsonarismo para colocar Tarcísio de Freitas como candidato a presidente em 2026. E ela lembrou de uma fala de Valdemar que acabou colocando a pecha de político no ministro Luiz Fux depois do voto dele pela absolvição. Na semana passada, logo depois do voto do ministro Luiz Fux, o presidente do PL deu uma entrevista dizendo que se o ministro quisesse ser candidato no Rio ao Senado, ele teria a legenda do PL à disposição para disputar. Nitidamente, o presidente do PL não gostou de o Fux ter dado gás à polarização do bolsonarismo contra o Lula, né? Porque ali o que aconteceu é que o bolsonarismo se viu fortalecido em sua polarização com Lula, na sobrevivência do discurso do ex-presidente, do apelo do ex-presidente, e quer manter essa polarização e quer que a eleição gire em torno desta polarização. E aí o Valdemar foi lá e tascou o carimbo na testa do ministro. Porque o que o Valdemar e os demais líderes do Centrão querem é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, polarize com Lula. Bom, mudando um pouco de assunto, a filha do ministro Edson Fachin, do STF, a Melina Fachin, foi xingada e levou uma cusparada ao deixar o campus da Universidade Federal do Paraná, onde ela é diretora da Faculdade de Direito. O agressor, que ainda não tinha sido identificado, xingou a professora de lixo comunista. O marido da Melina, que é advogado também, Marcos Gonçalves, chamou a agressão de covarde e disse que isso pode ter relação com um evento que tinha sido convocado por apoiadores de Jair Bolsonaro sobre o que chamavam de abusos do STF e interpretações da corte, com um vereador de Curitiba. Esse evento acabou sendo cancelado, porque estudantes impediram o acesso ao local. E aí depois, mesmo assim, os palestrantes tentaram realizar o ato, entrando em conflito com os estudantes da faculdade e teve até confronto com a polícia militar. Depois dessa agressão, então, contra a filha do ministro, os professores da universidade prestaram solidariedade à professora e reforçaram que a convivência democrática deve orientar a faculdade e toda a sociedade e que divergências políticas não podem justificar agressões ou intimidações. E a Justiça Eleitoral do Ceará negou um pedido de prisão preventiva do ex-ministro Ciro Gomes por ofensas contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias, do PT. Na mesma decisão, a Justiça proíbe o ex-ministro de fazer qualquer menção ofensiva ou injuriosa à prefeita, sob pena de multa de R$10 mil por manifestação. Essa prisão preventiva por violência de gênero tinha sido pedida pela Advocacia do Senado Federal, porque Ciro Gomes disse que Janaína recrutava moças pobres de boa aparência para fazer o serviço sexual sujo do ministro da Educação, Camilo Santana, que é adversário dele no Ceará. Ciro já tinha sido condenado a pagar R$52 mil por violência política de gênero, por chamar Janaína de assessora de assuntos de cama do ministro. E o ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu os repasses de emendas especiais, são aquelas chamadas emendas PIX, que têm suspeitas de irregularidades destinadas ao Rio de Janeiro e a outras 8 cidades. O ministro também encaminhou as informações para a Polícia Federal investigar. A decisão aconteceu depois da Controladoria Geral da União apontar possíveis falhas. A auditoria da CGU foi feita nas 10 cidades que mais receberam emendas PIX entre 2020 e 2024. E dessas cidades, só em São Paulo não teve erro no plano de trabalho ou na destinação dos recursos. E aí tem de tudo, tem indicativo de superfaturamento, desvio de dinheiro, favorecimento de empresas, falta de comprovação de compra de produtos. E aí o Flávio Dino determinou então que a CGU amplie essa auditoria progressivamente, até porque só nessa amostra 90% tiveram alguma falha. E o careca do INSS decidiu não comparecer à CPI, que está investigando aquele esquema de desconto das aposentadorias. A presença dele era opcional, então a defesa dele tomou a decisão na manhã dessa segunda-feira. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos, cancelou então a reunião que estava programada. Antônio Carlos Camino Antunes, o careca,
foi preso na sexta-feira por suspeita de atrapalhar as investigações. Pelo terceiro mês consecutivo, a economia brasileira recuou. Segundo o IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB, a atividade econômica caiu 0,5% em julho na comparação com o mês anterior. A última vez que o IBCBR registrou alta tinha sido em abril, quando subiu 0,4%, e desde então tem uma desaceleração crescente. A queda agora foi maior e puxada principalmente pela indústria, que caiu 1,1%, e pelo agro, com queda de 0,8%. O setor de serviços também foi negativo. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 3,5%. O economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, mantém a previsão de crescimento da economia acima dos 2%. Sabemos que os meses seguintes, tanto setembro, outubro, novembro e até dezembro, vai mostrar realmente uma desaceleração da economia, sobretudo em razão do setor de agronegócio e também da indústria. Bom, quarta-feira tem decisão sobre juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. É a super quarta, né? E expectativa para queda de juros, pelo menos lá fora. Por isso, o dólar continua caindo e chegou ao menor patamar desde junho do ano passado. A moeda caiu 0,61%, cotada a R$ 5,32. Já o euro vale 6,25, com baixa de 0,36%. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo renovou o recorde, fechou com alta de 0,9% aos 143.547 pontos. Nos Estados Unidos, a empresa Alphabet, que é a dona do Google, entrou para o grupo de empresas com valor de mercado acima de 3 trilhões de dólares, porque as ações têm subido muito nas últimas semanas, impulsionadas por uma decisão judicial favorável numa ação contra o monopólio do site de buscas que evitou a venda do navegador Chrome. E agora a Alphabet se junta, e aí em valor de mercado, a Nvidia, produtora de chips, a Microsoft e a Apple. Falando em Apple, a empresa lançou a nova atualização do sistema operacional do iPhone, o iOS 26. E eu deixo os principais destaques com a comentarista de tecnologia da CBN, Ana Letícia Lobac. Para quem ele chega? Ele chega para quem tem iPhone SE de 2020, o de segunda geração em diante. Ou seja, quem é dono de um iPhone X, iPhone XR e iPhone XS Max fica de fora. Esses são celulares lançados em 2018 e a Apple encerrou o suporte de software a eles. Uma novidade muito legal que eu destaco aqui é a triagem de chamadas, que é um recurso para ligações de números desconhecidos. Como é que funciona? O iPhone atende automaticamente a ligação, então o celular não toca para você. E aí o iPhone pede para o remetente se identificar e dizer o motivo da chamada. Aí sim o telefone toca para você, você vê na tela a transcrição do que a pessoa falou e decide se atende ou não aquela ligação. Ainda nesse aspecto de chamadas, também tem um recurso que se chama assistente de espera, que é para aquelas situações que você está ali na linha aguardando atendimento do banco, da operadora de internet, enfim. O iPhone monitora essa ligação e te notifica quando um atendente humano responde. Então, você não precisa deixar o celular no viva voz, nem ficar ali com o celular grudado na orelha o tempo todo. O iPhone usa inteligência artificial e faz essa tarefa para você. Vamos ao noticiário internacional falar do assassinato do ativista americano Charlie Kirk. Os vestígios de DNA encontrados na cena do crime coincidem com o material genético do suspeito Tyler Robinson, segundo o diretor do FBI. O DNA foi encontrado na toalha que envolvia o fuzil e também numa chave de fenda. O diretor do FBI também falou sobre um bilhete na casa da família de Tyler que dizia que ele aproveitaria a oportunidade de eliminar Charlie Kirk. E nessa segunda, o Washington Post publicou também que Tyler parece ter confessado a amigos no chat online pouco antes de se entregar, dizendo: "Fui eu ontem na UVU", que é a Universidade do Vale de Utah. "Sinto muito por tudo isso." Tyler deve ser formalmente acusado pelo assassinato no final dessa semana.
E o médico brasileiro que teve o visto dos Estados Unidos revogado justamente por comemorar a morte de Charlie Kirk, pediu desculpas à família do norte-americano. Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa relatou ainda que ele e sua família sofrem ameaças de morte e que montagens distorceram o conteúdo original da postagem dele. Ricardo tinha escrito numa rede social: "Um salve a este companheiro de mira impecável, coluna cervical", em referência ao atirador. Depois de uma campanha do deputado Nicolas Ferreira, do PL, pela demissão de pessoas que comemorassem o assassinato, o médico foi demitido da clínica particular onde ele trabalhava e agora é investigado também pelo Conselho Regional de Medicina em Pernambuco. Por meio de nota, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia afirmou repudiar veementemente a conduta do médico. E o presidente Donald Trump afirmou que militares norte-americanos fizeram um novo ataque contra narcoterroristas venezuelanos em águas internacionais e 3 pessoas morreram. Numa rede social, Trump disse que os narcoterroristas estavam num barco carregado com drogas com destino aos Estados Unidos. Em 2 de setembro, Trump já tinha anunciado que um bombardeio contra um barco carregado com drogas tinha matado 11 narcoterroristas no Caribe. E nessa segunda, antes desse anúncio, o presidente Nicolás Maduro disse que a Venezuela sofre uma agressão dos Estados Unidos e que o governo está exercendo o direito legítimo à defesa ao convocar reservistas, milicianos e jovens alistados para treinamentos de tiro. Abrindo a página de esporte para falar de um recorde mundial. O sueco Mondo Duplantis, que é o homem a saltar mais alto no salto com vara, e fez isso pela 14ª vez. Ele saltou 6,30 metros e garantiu o 3º título mundial consecutivo no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio. Ele já estava com a medalha de ouro garantida e aí pediu para subir a barra um pouquinho mais, 1 centímetro a mais do recorde anterior, que era de 6,29 metros, que ele tinha conseguido no mês passado em Budapeste. E tem uma estratégia financeira envolvida aí, porque para cada nova marca, a entidade responsável paga $100 mil a mais. Então Duplantis já embolsou cerca de 7,5 milhões pela quebra dos recordes. Tenho a honra de aqui anunciar para o Brasil, para o mundo, o agente secreto como nosso representante no Oscar. Deu o esperado. O agente secreto de Kleber Mendonça Filho é o escolhido da Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar 2026 e agora disputa uma vaga entre os 5 indicados a melhor filme internacional. O filme já levou 2 prêmios em Cannes, de melhor direção e melhor ator, também para Wagner Moura. Filme que é ambientado no Recife, de 1977, e acompanha o especialista em tecnologia Marcelo, que retorna à cidade natal para fugir de um passado misterioso. Só que ele encontra um clima de suspense e perseguições. No elenco ainda estão Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone. E agora começa a campanha internacional para atrair a atenção de quem vota na academia. Você lembra que a Fernanda Torres, que aliás completa 60 anos hoje, parabéns a ela, viajou o mundo fazendo propaganda de Ainda Estou Aqui e valeu a pena, né? A estreia de O Agente Secreto no Brasil é só em 6 de novembro, hein? Segura a ansiedade. A lista dos indicados ao Oscar sai em 22 de janeiro. Panorama CBN. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Chegou mensagem pela caixinha de comentários do Spotify, várias, e agradeço muito por isso. Pessoal elogiando a Rádio Sucupira de sexta-feira. Faço aqui a lista. Nayara Cristina Silva Ferreira escreveu: essa edição da Rádio Sucupira ficou fenomenal. Vinícius Razotto: Rádio Sucupira sempre sob medida para as notícias do dia. Gabi Rodrigues: sou ouvinte da CBN há uns 13 anos e simplesmente amo a genialidade da Rádio Sucupira. Também me impressiono com o texto do Dias Gomes, que faz com que a novela O Bem Amado continue sendo tão atual. E deixo ainda meus parabéns para quem faz a edição. Vocês são incríveis. Concordo, viu, Gabi? Estendo meus parabéns ao Edmilson Fernandes, nosso editor, ao Cláudio Antônio, que fazem a edição e a sonorização
da Rádio Sucupira, que é sempre bom lembrar, está disponível no podcast separado. Então é só procurar lá e aproveitar também para dar 5 estrelas, para prestigiar e compartilhar. E deixo uma outra dica, que a novela O Bem Amado está disponível também no Globoplay e vale a pena, viu? Um abraço também para os outros ouvintes aqui que mandaram mensagem, a Larissa Ribeiro, Lilian Juliane Meyerhofer, o Renato do Distrito Federal, a Dai, que diz que é uma pena não ter panorama também aos fins de semana e que ela se sente órfã. Deixei respostas para alguns de vocês no próprio aplicativo, tá? E o Marcelo Moraes de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, mandou e-mail pedindo uma justa homenagem a Hermeto Pascoal, que morreu no sábado aos 89 anos e pediu até música. Ao chão, foi Hermeto Pascoal que magistral me deu o dom de entender do lixo ao avião, em tudo a tom, e que até pinico dá bom som, se a criação é mais, se o músico for bom, e que até pinico dá bom som. Essa música aí é Chá de Panela, que é do Ginga, com letra de Aldir Blanc, que é outro gênio, sendo interpretada aí pela Leila Pinheiro. Na mensagem, o Marcelo escreveu que esse sim, Hermeto Pascoal, pode ser chamado de gênio. E eu, Marcelo, tive a oportunidade de conversar com o Hermeto em 2019, na Rádio Bandeirantes, quando ele tinha acabado de ganhar um Grammy Latino, aos 82 anos de idade. E ele tinha plena consciência da qualidade da música dele, que ele chamava de música universal. E eu separei um trechinho para você ouvir. Com essa música que eu chamo de música universal, eu consigo fazer um negócio legal, qualidade junto com a quantidade, funcionando muito bem no mundo. Você pode acreditar que aonde eu tive foi sempre maravilhoso, e as reações são todas diferentes, porque a música, no próprio show, ela dá uma rodada assim, que se tiver gente de qualquer país ali, vai achar alguma coisa ali que gosta. E outra coisa, ninguém consegue rotular. Ninguém consegue rotular Hermeto Pascoal, que morava em Bangu, no Rio de Janeiro, e foi velado no espaço que leva o nome dele, Areninha Hermeto Pascoal. E o grupo com quem ele tocava, Banda Nave Mãe, se apresentou no velório, deixando um clima mais agradável na cerimônia, apesar da tristeza pela morte, né? E a reportagem da CBN esteve por lá, conversou com Fábio Pascoal, filho de Hermeto, que toca na banda há 37 anos. Vou te falar, cara, é um sonho. Primeiro ter nascido um pai iluminado desse. E depois ter a oportunidade de ter convivido e ter tocado 37 anos, Deus já me deu muita bênção. Essa aí que a gente está ouvindo é Bebê, que é composição do Hermeto Pascoal, o Bruxo. Nossa homenagem então a ele, que é uma referência de música para todo o mundo. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. E a próxima edição do Panorama CBN vai ao ar a partir de 7 da manhã com Bianca Santos. Eu volto amanhã, hein? Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.